Salmo 119, versículos 36 e 37. Salmo 119, versículos 36 e também o versículo de número 37. E aqui a gente vai fazer a leitura e os irmãos acompanham, ok? Salmo 119, versículos 36 e também o versículo de número 37. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, versos 36 e 37. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queríamos introduzir a nossa aula hoje contando uma história. Não sei até que ponto essa história é verdadeira, mas pelo menos ela serve para ilustrar, dentro dessa parte inicial, aquilo que a gente vai desenvolver pela graça de Deus ao longo da nossa aula nesta manhã de hoje. A história é a seguinte: os gregos antigos, eles contam acerca da vida de um homem, de um atleta especificamente falando, que em uma determinada disputa chegou em segundo lugar nessa prova, chegou em segundo lugar nessa disputa. E aí ele teve que lidar com o fracasso, com a derrota. Mas se não bastasse esse fato dele ter sido vencido, dele ter sido derrotado, ele teve que, depois de todo o seu esforço, depois de todo o seu empenho, ver a premiação que foi dada ao primeiro colocado, ver as homenagens que foram prestadas ao primeiro colocado, e ainda, se não bastasse tudo isso, na sua volta, no seu retorno para casa, teve que ouvir o comentário das pessoas acerca da vitória e, consequentemente, acerca da sua derrota. Mas se não bastasse todos esses quadros tristes em relação à vida daquele homem, foi erguida na cidade uma estátua, uma grande estátua em referência ao vencedor daquela prova que ele havia perdido, que ele havia sido derrotado. E aquela pessoa, ela não conseguiu assimilar corretamente essa realidade. Tanto é que às noites ele não conseguia dormir, com insônia, pensando, remoendo no seu coração, e aí ele encontrou uma tática para poder assim diminuir a sua dor, o seu sofrimento. Ou seja, todas as noites, quando ele não conseguia dormir, ele ia para a base da estátua que havia sido feita para o vencedor da prova e ficava com a talhadeira cortando pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha, e aí foi. Passou-se um dia, 2 dias, alguns dias, e aí teve um determinado momento em que ele foi lá fazer esse trabalho que ele já fazia costumeiramente, para que assim pudesse aliviar a sua dor, o seu ressentimento. E aí, o que foi que aconteceu? Numa daquelas talhadas que ele deu, a base ruiu daquela estátua, ela veio abaixo e caiu sobre aquela pessoa, matando instantaneamente. E aí, as pessoas, para resumirem essa história, elas disseram que aquele homem, ele não morreu naquele momento, ou seja, em que houve o desastre, mas ele já havia morrido muitos dias antes, em virtude de ter sido tomado por inveja, em virtude de ter sido tomado por ciúme e não ter, vamos assim dizer, bem resolvido no seu coração aquela derrota. Então, conforme nós falamos, essa história ela serve para ilustrar um grande mal que infelizmente nós temos que nos deparar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra, que é o quê? O mal da cobiça, que é o quê? O mal da inveja, porque nós não podemos negar, meus irmãos, minhas irmãs, a cobiça, a inveja, elas exercem uma grande e forte influência em relação às nossas vidas. E pelo fato de nós sermos crentes, pelo fato de nós sermos cristãos, nós não estamos imunes, nós não estamos isentos a essa triste realidade. Por quê? Porque em todos os ambientes que porventura nós estivermos, todos os ambientes em que porventura o homem esteja, a inveja, a cobiça serão sempre pecados que irão acompanhá-lo. Por exemplo, quando você pensa dentro do ambiente do lar
Existe sim muita inveja, existe sim muita cobiça, às vezes com coisas simples, como por exemplo, quando um filho ele é tomado por inveja, quando ele escuta os seus pais elogiando o seu irmão por alguma virtude, por alguma coisa boa que porventura ele tenha feito. Você observa essa questão da inveja no ambiente de trabalho, por exemplo, quando muitas vezes, apesar da sua dedicação, apesar do seu empenho, você acaba enxergando outras pessoas galgando posições melhores na empresa quando você está ali, naquela mesma situação, naquela mesma condição. A inveja, a cobiça se faz presente até mesmo dentro da igreja, quando muitas vezes a gente deseja ser reconhecido no nosso trabalho, nos nossos ministérios, ou que as pessoas possam nos elogiar, coisa que muitas vezes acontece com outras pessoas. Então, se você analisar direitinho, essa questão da inveja, da cobiça, ela anda constantemente presente nas nossas vidas. Foi como nós acabamos de falar, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho e até mesmo dentro da igreja de Deus. Então, a cobiça e a inveja, repito, são pecados muito próximos, com os quais, irmãos e irmãs, eu, você, todos nós devemos lutar, devemos combater. Então, pensando nisso, nessa manhã de hoje, a gente vai dar sequência à série de estudos que nós estamos fazendo acerca dos nossos problemas existenciais. E conforme nós estamos falando, hoje a gente vai trabalhar o seguinte tema, hoje a gente vai trabalhar o seguinte assunto: combatendo a cobiça e a inveja. Combatendo a cobiça e a inveja. E basicamente a gente vai dividir a nossa aula em 3 pontos, em 3 momentos. No primeiro momento, eu queria que nós traçássemos uma distinção do que seja cobiça e inveja. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas existe algumas especificações. No segundo momento, eu queria que nós considerássemos alguns resultados negativos da cobiça e da inveja quando elas imperam em nossas vidas. E, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos alguns passos, algumas atitudes que nós devemos dar para que a gente possa combater tanto a cobiça como também a inveja em relação às nossas vidas. Então, partindo dessa sequência, partindo desses 3 pontos, vamos trabalhar esse tema na manhã de hoje, combatendo a cobiça, combatendo a inveja. Em primeiro lugar, vamos distinguir, vamos diferenciar cobiça e inveja. Primeiramente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa fazer a diferenciação entre esses 2 pecados, tanto o pecado da cobiça, como também o pecado da inveja. Nós podemos dizer que cobiça, que inveja são pecados irmãos. Contudo, existe, pelo fato de serem irmãos e não iguais, certa diferença, apesar de haver certa similaridade entre esses 2 pecados. Então, quais são as diferenças? Quais são as distinções que a gente pode fazer em relação à cobiça, em relação ao pecado? Em primeiro lugar, a cobiça. O que é cobiça, meus irmãos? O que é cobiça, minhas irmãs? É desejar algo que uma pessoa tem ou é. De maneira assim bem prática, de maneira bem direta, cobiça é isso. É você querer, é você desejar algo que a pessoa tem, algo que a pessoa possui, seja alguma coisa em termos materiais, seja alguma qualidade, alguma característica. Então, quando você tem esse desejo, quando você tem essa vontade, a gente já pode ver aí um traço da cobiça. Quando a gente olha no seu sentido mais detalhado essa questão da cobiça, no fundo, meus irmãos, no fundo, minhas irmãs, a cobiça, ela revela o nosso descontentamento com Deus, o nosso descontentamento com o Senhor. Na verdade, essa é uma característica que fica muito clara em relação à pessoa que ela é cobiçosa. Ou seja, a essência da cobiça é você não estar satisfeito, é você não estar contente na pessoa de Deus e na pessoa do Senhor. E aí, como resultado desse fato,
como resultado dessa realidade, você passa a querer, você passa a desejar algo relacionado à pessoa, seja uma posse, seja uma característica, enfim, qualquer coisa. Por quê? Porque primeiramente você não está satisfeito em Deus, primeiramente você não está satisfeito no Senhor. Então, a gente pode ver essa questão da cobiça dentro dessas características de maneira assim bem fácil quando a gente olha o Decálogo, quando a gente olha os 10 mandamentos. Abram aí, meus irmãos, bem rapidinho, livro de Êxodo, capítulo 20. Abram aí, livro de Êxodo, capítulo 20. A gente vai ver, ao considerar o primeiro e último mandamento, que a cobiça essencialmente é isso. É você, pelo fato de não estar contente em Deus, querer se satisfazer naquilo que uma outra pessoa tem, naquilo que uma outra pessoa possui, revelando justamente esse sentimento cobiçoso no seu coração. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Aqui você vai encontrar o primeiro mandamento. Olha só o que o primeiro mandamento ele diz. E talvez você não veja certa relação, mas ele está intimamente relacionado à nossa cura em relação à cobiça. Olha só, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz a palavra: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a gente deve ter a nossa suficiência, a gente deve ter a nossa satisfação em Deus e em nenhuma outra coisa mais. Quando isso se dá, quando isso acontece, a gente vai remediando o sentimento cobiçoso no nosso coração. O contrário também é verdade. Quando você não se satisfaz em Deus, quando você tem no Senhor quando você não tem no Senhor o seu único Deus, você vai querer se satisfazer em coisas, se satisfazer em pessoas, e você vai cobiçar arduamente essas coisas em relação à sua vida. Então perceba essa questão da cobiça aqui sendo ensinada nos 10 mandamentos. E aí você vê também o último mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Qual é o último mandamento? Olha só o que ele diz aqui, ó: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, o Decálogo, ele fecha com esse mandamento: não cobiçarás, que acaba sendo a raiz de todos os outros pecados que anteriormente Deus vem proibindo. Por quê? A questão do adultério, onde é que ele começa? Na nossa cobiça. A questão do assassinato, onde é que começa? No nosso desejo de querer tirar a vida da outra pessoa. Então, perceba no Decálogo essa questão da cobiça sendo destacada de maneira muito enfática, de maneira muito clara, mostrando justamente isso. Quando você não se contenta em Deus, você vai cobiçar. E a cobiça vai ser responsável por todos os demais pecados que porventura você cometa na sua vida, que é justamente esse desejo de querer, de possuir, de desfrutar. Então, essencialmente falando, cobiça é isto. Mas não só isso. Em segundo lugar, o que é inveja? Para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. A inveja, meus irmãos, minhas irmãs, é cobiçar o bem, é cobiçar algo da outra pessoa. Mas a inveja, ela tem um agravante que precisa ser aqui destacado. Ou seja, não só é apenas você cobiçar alguma coisa de alguém, alguma coisa em relação a outra pessoa, mas a inveja, ela vai um pouco mais adiante. Ou seja, a inveja faz com que você sinta desgosto, a inveja faz com que você sinta pesar, a inveja faz com que você sinta ressentimento por aquilo que o seu próximo tem ou desfruta. Então veja que a inveja é um passo a mais na cobiça. A cobiça é você desejar. A inveja é você se entristecer pelo fato da pessoa ter e você não ter, pelo fato do seu próximo possuir e você não possuir. E aqui pode ser uma posse, repito, pode ser uma característica. Então veja que cobiça e inveja, eles estão intimamente ligados. Mas há essa pequena distinção que a gente pode fazer. Ou seja, na cobiça você deseja, na inveja, além de você desejar, você se ressente, você se entristece pela pessoa ter, possuir, e você não ter e não possuir. Então, se a gente pudesse traçar uma diferenciação entre esses dois pecados, essa seria a diferença.
Quando a gente trabalha, no sentido mais específico, essa questão da inveja é o sentimento contrário daquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. A inveja é o sentimento contrário daquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 15. Inclusive, é um dos textos que a gente está recitando na nossa EBD. Abram aí, por favor, meus irmãos. Livro de Romanos capítulo 12, versículo 15. Vê se a inveja não é justamente o contrário do que Paulo está ensinando aqui nesse trecho. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 5. Versículo 15, melhor dizendo. O invejoso, ele age contrariamente ao que Paulo está exortando aqui nessa passagem. O que é que Paulo exorta aqui, ó? Alegrai-vos com que se alegram. O invejoso se entristece com aqueles que se alegram. O invejoso, ele se entristece com aqueles que se alegram. É o contrário. E chorai com os que choram. O invejoso, ele se alegra com as pessoas que choram. Ele se satisfaz com o choro, com a tristeza do outro. Então veja que a inveja é o contrário dessas duas exortações que nós temos aqui. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, até a gente tem essa propensão de chorar por aqueles que choram. Ou seja, de você se compadecer quando a pessoa passa por uma situação contrária, mas existe certa dificuldade, existe certa resistência no nosso coração de nós nos alegrarmos com a alegria do nosso irmão. Às vezes por alguma conquista que ele tem, às vezes por algum avanço que ele tem em relação à sua vida, e fica no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, aquele pensamento: poderia ser eu, por que não eu? Por que não eu? Então, na medida que você pensa dessa forma, a inveja já está ali sendo instalada no seu coração. Então, ó, a diferença da cobiça para a inveja: a cobiça naturalmente gera a inveja, uma vez que ela não é remediada. Então, resumindo, enquanto a cobiça é desejar algo a tal ponto que se perde todo e qualquer contentamento em Deus, a inveja, ela acrescenta ao coração um toque de desamor, um toque de ressentimento pelo próximo, ou seja, pelo meu irmão em Cristo ou qualquer outra pessoa. Enquanto a cobiça diz: eu quero aquilo mais do que tudo na vida, a inveja, ela acrescenta: que inveja, que raiva, eu também quero sentir o prazer que o outro sente por ter aquilo. Então é sempre um pouco mais quando você avalia essa questão da inveja. Então, o que é que fica aqui, meus irmãos? O que é que fica aqui, minhas irmãs, em termos de lição, em termos de aplicação para cada um de nós? A necessidade que eu, você, todos nós temos de considerar, preste atenção nisso, a necessidade que nós temos de considerar a malignidade desses dois pecados. Que pecados? O pecado da cobiça, o pecado da inveja. Nós não podemos esquecer que esses dois pecados, eles estiveram intimamente relacionados nos dois fatos importantes em relação à criação de Deus. Quando você pensa, por exemplo, no mundo angelical, qual foi a queda de Satanás com parte das hostes angelicais? O desejo de Satanás ser igual a Deus, a cobiça, o desejo de ocupar o lugar de Deus. Então veja as sequelas que isso gerou a partir desse sentimento. E aí você sai do mundo angelical, você vem para o mundo material e você volta a sua atenção lá para o livro de Gênesis, e você vai perceber que a explicação para a queda do homem também foi a cobiça. Porque, conforme nós observamos, ele queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então veja, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, a malignidade que está por trás desses dois pecados, tanto o pecado da cobiça como também o pecado da inveja. Não é sem razão, não é sem motivo que inveja, cobiça é uma das características que nós encontramos aonde? Nas obras da carne, ensinada pelo apóstolo Paulo. Abram aí, por favor, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Isso é sério, meus irmãos, isso é muito sério. E principalmente no mundo nosso,
um mundo extremamente competitivo. Às vezes, se você não tiver cuidado, você acaba sendo levado por esse sentimento de cobiçar, de invejar a posição do outro, as posses do outro. Então, temos que ter cuidado, porque vai revelar falta de contentamento em Deus, porque vai revelar inveja no nosso coração, extremamente nocivos às nossas almas. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 20, Paulo está descrevendo as obras da carne. Ele vem fazendo isso nos versos anteriores, e olha só o que ele fala aqui no versículo 20. Olha só o que ele fala aqui no versículo 20, ó. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, o quê? Ciúmes, obra da carne. Não é fruto do Espírito, é obra da carne. Então é por isso que você observa a inveja, o ciúme, a cobiça lá na queda dos anjos, pelo menos de alguns. Você observa a inveja, a cobiça, aonde? Na queda de Adão. Daí essa necessidade, repito, de nós considerarmos a malignidade desses dois pecados em relação às nossas vidas. Como nós falamos na nossa palavra introdutória, nós não estamos isentos, nós não estamos imunes a essas coisas, não. A começar do nosso lar, partindo do trabalho, a escola, até mesmo na igreja. Daí sondemos constantemente nosso coração, avaliemos as nossas intenções e que nós possamos perceber ou não a realidade desse pecado, e uma vez que nós constatarmos a realidade desse pecado na nossa vida, que a gente possa tomar as determinadas providências dadas por Deus, para que assim a gente possa vencê-los. Então, em primeiro lugar, o que eu queria... Hoje a concorrência está séria aqui do lado, viu? Então, em primeiro lugar, o que eu queria ver, essa distinção, cobiça e inveja. Cobiça, desejar aquilo que é do outro. Inveja, não apenas desejar, mas se entristecer por aquilo que o outro é ou tem. Então, a diferenciação entre esses dois pecados. Em segundo lugar, o que eu queria trabalhar agora com vocês, alguns resultados perniciosos, resultados maléficos, tanto do pecado da cobiça, também. Hoje eu estou desejando que esses fogos acabem. Estou invejando. Na verdade, a vontade de fazer como disse, pedir fogo do céu, né? Aí já era a ira, né? Mas aí vamos lá. Resultado da cobiça e da inveja. Então, quando você analisa os pecados da cobiça, os pecados da inveja, você vai perceber que eles trazem consigo algumas consequências. E não são consequências boas, não são consequências positivas, não, muito pelo contrário. Conforme nós falamos, são consequências perniciosas que nos destrói completamente. E eu queria aqui ver com vocês pelo menos 4 resultados. Quando você alimenta a cobiça, quando você não resolve a questão da inveja no seu coração. Em primeiro lugar, cobiça e inveja, elas destroem, meus irmãos, minhas irmãs, os nossos relacionamentos. A cobiça e a inveja, quando não solucionados, eles vão ter a capacidade, eles vão ter o poder de destruir completamente os nossos relacionamentos. E quando eu falo dos nossos relacionamentos, eu estou falando no seu sentido mais amplo, envolvendo os relacionamentos familiares, envolvendo os relacionamentos sociais e até mesmo, pasmem, até mesmo os nossos relacionamentos espirituais que nós temos enquanto povo de Deus, como irmãos que nós somos em Cristo Jesus. Então, nós podemos dizer que a cobiça, a inveja, elas acabam mesmo com a confiança entre as pessoas. A cobiça, a inveja, elas desfazem boas relações que a gente mantém com o nosso próximo. A cobiça e a inveja, ela põe fim a grandes amizades. Como a gente pode constatar isso, né, meus irmãos? Às vezes pessoas que tinham uma certa ligação, uma certa amizade, e aí vem a cobiça, e aí vem a inveja e aí separa. E repito, quer seja no ambiente familiar, repito, quer seja no ambiente social, repito, quer seja no ambiente eclesiástico. Então, isso acontece. Aí você pode perguntar, mas na prática como é que ocorre isso?
Na prática, como é que acontecem essas coisas? Como é que a cobiça, a inveja, elas destroem os nossos relacionamentos? Em primeiro lugar, porque a cobiça, a inveja, elas incitam ressentimentos no nosso coração. A cobiça e a inveja, elas incitam ressentimentos no nosso coração. Abram aí, por favor, livro de Tito, capítulo 3, Tito 3:3. Tito 3:3. É interessante porque aqui Paulo está falando um pouco da nossa realidade antes de Cristo, e ele mostra que ela é caracterizada por isso. E faz uma ligação interessante aqui que eu queria destacar para vocês. Tito 3:3. Veja, nós estamos considerando o primeiro resultado pernicioso, maléfico, diabólico da cobiça e da inveja. Qual é o primeiro resultado? Eles destroem relacionamentos. Como? Em primeiro lugar, incitando ressentimentos, mágoas. Olha só, Tito 3:3. Tito 3:3. Tito 3:3 diz o seguinte, a palavra de Deus: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, veja só, vivendo em malícia e inveja. E Paulo complementa, em resultado disso, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí você pergunta, mas por que a inveja? Por que a cobiça? Ela destrói relacionamentos. Por que a inveja? Por que a cobiça? Elas incitam ressentimentos. Por uma razão muito simples, meus irmãos. Quando você inveja aquilo que é do outro, na verdade, você está mostrando a mágoa do seu coração. Porque você quer ter, você quer possuir igual a ele. E quando isso não acontece, você se frustra no seu desejo, aquilo ali gera um peso no seu coração, uma raiva, um ódio, uma incompreensão. Então, a partir daí você já vai ver a mágoa sendo espalhada, o ressentimento sendo instalado no seu coração. E a sua amizade com a pessoa não vai ser mais a mesma. Às vezes ela nem percebe a razão e o motivo, mas você sabe por quê. Você sabe a razão. Então veja, a cobiça, a inveja destrói relacionamentos, em primeiro lugar, porque ela incita ressentimentos. Mas não só isso. Em segundo lugar, porque a cobiça, a inveja, elas causam conflitos. A cobiça, a inveja, elas causam conflitos. Olha só o que Tiago fala. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então você não fica apenas ressentido, não. Quando você não resolve essa questão da cobiça e da inveja, você vai para a guerra, você vai para a luta, aqui no sentido negativo mesmo, entendeu? E você observa na prática que infelizmente isso acontece. Olha só o que Tiago fala. Veja a clareza aqui de Tiago, quando ele especifica esse assunto aqui, mostrando os desdobramentos práticos, pecaminosos da cobiça na relação entre pessoas. Olha só, Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele diz, olha só: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, Tiago aqui está fazendo algumas perguntas de retórica, mas apontando a origem. A origem de quê? Das guerras. A origem de quê? Das contendas, dos conflitos, das brigas, das dissensões. E ele agora vai especificar essa questão que ele questionou no versículo, essas observações que ele questionou no primeiro versículo, ele vai responder agora no segundo versículo. Então ele perguntou, de onde vêm as contendas? De onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Aí chega no versículo 2, ele responde. Olha só como ele vai responder. Olha só: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. A cobiça, meus irmãos,
acaba gerando isso, acaba gerando brigas, agressões e às vezes até morte. E aí eu não preciso ir muito longe não, você pode puxar na sua memória e você vai se lembrar casos dentro de família, às vezes principalmente por causa de briga entre herança, onde um irmão manda matar o outro, onde a esposa manda matar o marido e vice-versa. O que é isso? Cobiça, desejar. Inveja, desejar. Então você observa que na prática isso acontece destruindo, aniquilando, fulminando relacionamentos, a partir do lar até na igreja. O primeiro homicídio que a gente observa na Bíblia foi motivado por quê? Inveja. Caim ficou invejoso pelo fato de seu irmão ter recebido a aprovação de Deus da sua oferta, enquanto ele não. Veja o caso, por exemplo, andando milhares de anos mais, no caso da morte de Ananias e Safira. Por quê? Ficaram invejosos pelo destaque de Barnabé, no sentido dele distribuir parte dos seus bens com os carentes da igreja, e eles tentaram fazer o mesmo, mas sem efetivamente ajudar, apenas para aparecer. Então olha só como a inveja, ela anda de mãos dadas com a morte. Olha só, a inveja, ela anda de mãos dadas com a morte. Ok? Beleza. Então, em primeiro lugar, a inveja, a cobiça, elas destroem relacionamentos. Em segundo lugar, a inveja, a cobiça, elas sufocam a nossa vida espiritual. A inveja e a cobiça, elas sufocam a nossa vida espiritual. Veja a narrativa de Asaf, lá no Salmo 73, e veja qual foi o motivo disso e os desdobramentos disso para a sua vida. Infelizmente não dá para ler o Salmo todo, a gente vai ler aqui alguns trechos, mas a partir desses trechos já dá para nós notarmos esses fatos, principalmente esse, de sufocar a nossa vida espiritual. Abram aí, Salmo 73, Salmo 73. Olha só, está vendo, meus irmãos, como esse tema ele é ensinado na Bíblia, e tanta coisa a gente consegue extrair dele. Participação dos irmãos aí apontando para isso. Salmo 73. Isso aqui pode até ficar como exercício para você ler esse salmo hoje, mas eu queria destacar alguns pontos, alguns versos aqui no caso. Abriram aí, Salmo 73. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, primeiro bloco. Olha só. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2. Quanto a mim, porém, ele faz uma descrição perfeita de Deus. Deus é bom, e agora ele começa a fazer uma descrição sua. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por que será que quase Asaf se desviou dos caminhos de Deus e dos caminhos do Senhor? Ele vai dizer no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes. Por quê? Ao ver a prosperidade dos perversos. É aquela questão, né? Ele era uma pessoa temente a Deus e não prosperava, ao passo que ele observava pessoas ímpias prosperando. Aí o que aconteceu? A inveja, você pode até dizer aqui, é inveja santa. Meus irmãos, não existe inveja santa. Como é, pastor Valdes? Mas a gente não diz, né? Não, isso aqui é uma inveja. Peraí, é a mesma coisa você queria unir o diabo com Deus. Não dá, são inconciliáveis. Eu sei que às vezes a gente não fala com essa intenção, né? Mas que a gente pensa a partir de agora, certo? Então veja que ele observava a prosperidade dos ímpios, analisava a sua vida, via certa incoerência entre as duas realidades. E o que é que ele fez? Qual foi o sentimento? Ele invejou. Olha só, para eles, falando dos ímpios, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Versículo 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Gente, isso é uma realidade muitas vezes. Você vê uma pessoa temente a Deus, uma serva fiel, um servo dedicado, e lida com tanta dificuldade, parece que cada dia uma má notícia. Aí quando você olha o ímpio, não, tudo anda às mil maravilhas. Aí por isso muitas vezes a gente buga
né, Lucas? Usando a linguagem aí da informática. A gente fica, como é que a gente explica isso, entendeu? Então foi mais ou menos o dilema aqui de Asaf. E ele invejou. Olha só o que ele vai dizer um pouco mais adiante. Versículos 13 e 14. Olha só. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então ele chegou e concluiu: não serve nada servir a Deus, não serve para nada servir a Deus, porque não adianta, quanto mais sirvo, quanto mais fiel, mais eu levo burdoada da vida. Então ele ficou nesse impasse. E olha só mais como ele se comportou, versículo 21 e 22. Olha só: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Veja a descrição que ele faz dele dentro desse estado de inveja, de revolta. Olha só o que ele diz, versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Asaf se viu como um animal, meus irmãos, porque vivia dessa forma, pela inveja do seu coração. Aí eu pergunto a você: isso é ou não é trazer prejuízo para a nossa vida espiritual? Você ser considerado como irracional. Tanto é que ele queria se desviar do caminho do Senhor, abandonar a Deus. Então veja, a inveja, a cobiça, eles têm, melhor dizendo, essa capacidade. Que capacidade? De sufocar a nossa vida espiritual. É a segunda consequência. A terceira: a inveja e a cobiça levam a outros pecados. A inveja e a cobiça, ou a cobiça e a inveja levam a outros pecados. Abram aí, bem rapidinho, livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. É aquela questão, né? O negócio não está tão ruim que não possa piorar mais. Então, às vezes acontece isso, como dizia o Capitão Nascimento, né? Então, acontece isso. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que Tiago fala. Tiago 3,16, ó. Tiago 3,16. Pois, veja, onde há inveja e sentimento faccioso e divisão, olha só o que Tiago diz: aí há confusão e toda espécie de coisas. É o inferno na terra, entendeu? A bagaceira está feia. Porque cobiça e inveja levam a outros pecados. Produz fofoca, produz roubo, produz adultério, conforme nós vimos aqui, produz até mesmo assassinatos. Então, toda espécie de coisa ruim. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter cuidado. Além do pecado em si, os desdobramentos desse pecado, ou desses pecados, que a gente está trabalhando esses dois, dentro daquela diferenciação que a gente observou no primeiro ponto. Então veja, cobiça e inveja destroem relacionamentos, cobiça e inveja sufocam a nossa vida espiritual, cobiça e inveja levam a outros pecados e, em quarto e último lugar, em relação a essas consequências, cobiça e inveja adoecem o nosso corpo. Aí vira um problema psicossomático, né? Uma coisa que é na alma e acaba sendo refletido também dentro do nosso corpo. Olha só, que é o texto que a gente vai citar. Provérbios 14, 30. Não sei se vocês perceberam isso. Vamos lá, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Olha só o que nós temos aqui no texto sagrado sendo mencionado por Salomão. Provérbios 14, 30. Em algumas versões, essa palavra podridão, ela é traduzida como câncer. Em algumas versões. Acho que na NVI, essa substituição da palavra mostrando justamente isso, entendeu? Essa questão da inveja, da cobiça nos adoecerem. Olha só, Provérbios 14, 30, ó. O ânimo sereno é a vida do corpo, saúde do corpo. Veja, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meus irmãos, a inveja produz mal, não só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Por quê? A pessoa que é invejosa, a pessoa que é cobiçosa, ela tem um espírito competitivo aguçado. Ela quer sempre competir com outra pessoa porque ela quer ser aquela outra pessoa. Beleza,
Mas é aquela questão, quando ela não alcança o que quer, ela se frustra, se deprime. E isso vai se refletir até mesmo na sua saúde física. Como diz aqui, é podridão para os ossos. Então veja, 4 sequelas, 4 consequências da cobiça e da inveja. O que é que fica de lição aqui para cada um de nós? Meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, que nós impeçamos o pecado da cobiça e da inveja nas nossas vidas. Uma vez que você entende os prejuízos espirituais que esses pecados eles geram, eles promovem em nossas vidas, o que é que acontece? A gente tem que batalhar, lutar para que eles não venham se alojar no nosso coração. E é uma luta constante, porque você nunca vai se dar por vencido. Você pode vencer a inveja hoje pela manhã, à tarde já bate uma circunstância para lhe incitar a ser invejoso. Você consegue vencer a inveja hoje, a cobiça hoje. Amanhã surgirão circunstâncias que tentarão você nessa mesma área. Às vezes no campo da visão, principalmente nesse mundo que a gente tem, sobretudo em relação à tecnologia, à internet, quando você procura cobiçar mulheres, pessoas relacionadas a outras. Então você vai ver que o campo de atuação desse pecado aqui é muito amplo, é muito vasto. Ele não só se resume à questão de condições financeiras, se resume à questão também de satisfação física e em tantas outras áreas. Daí a necessidade de quê? De nós lutarmos para que esses sentimentos eles não se alojem no nosso coração. A cobiça e a inveja, eles vêm. É como dizia mais ou menos Martinho Lutero: eu não posso evitar que os passarinhos eles façam, eu não posso evitar que os passarinhos sobrevoem minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho nelas. Então é os maus pensamentos. Você tem. Agora a grande questão é você alimentar. E aí a luta é sua, é a sua luta individual, ok? E aí fica, no terceiro momento do nosso estudo, combatendo a inveja, combatendo a cobiça. Diante desse quadro que nós estamos apresentando, quais são os conselhos que a Bíblia dá para que eu não venha incorrer nesse erro, para que eu não venha ser cobiçoso, para que eu não venha ser invejoso? Meus irmãos, minhas irmãs, eu separei aqui pelo menos 3 passos, 3 condutas, 3 atitudes que nós devemos ter para vencer a cobiça e a inveja. Em primeiro lugar, não se compare a outras pessoas. Em primeiro lugar, não se compare a outras pessoas. Abram aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque muitas vezes, quando você procura comparar-se a outras pessoas, aí a inveja vai chegar. Que você talvez conclua que não é igual a ela e vai querer ser. E aí é complicado. 2 Coríntios 10, 12. Aqui, o contexto é um contexto bem específico. Paulo está refutando aqui os falsos mestres que desfaziam da sua autoridade apostólica. E ele colocou aqui uma coisa que serve como uma verdade, que a gente aplica para esse ponto. Olha só o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos, veja, ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então Paulo está dizendo, eu não me comparo aos outros mestres, eu sou eu e eu mesmo, entendeu? Então isso é uma lição importante que a gente extrai em relação à inveja, porque, como eu falei, a inveja começa muitas vezes quando você se compara a outra pessoa, ao que ela é, ao que ela tem, ao que ela possui. E aí quando você olha que você não tem, o que acontece? Você deseja, você cobiça, você inveja. Então o primeiro passo é esse: você é você, você é você, entendeu? Dentro das suas características, das suas virtudes, dos seus defeitos, das suas posses, porque Deus nos fez, irmãos e irmãs, seres únicos. É como a questão da impressão digital, é como a questão da retina, né? Cada um vai ter a sua. E olha que tem gente aqui nesse mundo, bilhões e bilhões de pessoas. Então você é você, não queira ser o outro, não queira ser o outro. Eu queria ter o olho azul, paciência, entendeu? Eu queria ter o cabelo estirado, paciência. Eu queria ter cabelo, paciência, entendeu?
Você tem que aprender a conviver com o que tem. Com o que tem. Eu queria um carro novo. Paciência. Então, é aquela questão. Aí eu uso o recurso que o presbítero Mário falou, né? Peça a Deus. Peça a Deus. Se Ele quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. Ele é poderoso para isso. Se Ele não lhe der, a gente vai ver já, dentro do outro passo, o que é que a gente vai ter e desenvolver no nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sinceramente, a gente brinca, mas sinceramente, lembre-se disso. Você é você. Não queira ser o que as outras pessoas são. Não queira ter o que as outras pessoas têm. Se você tem, se você é, beleza. Se não, aí vem o segundo passo. Seja grato. Seja grato com o que você tem. Segundo passo. Seja grato com o que você tem. Abram aí. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 11 e 12. Não se compare aos outros e seja grato pelo que você tem. Uma coisa está ligada à outra. Olha só. Eu vou pegar do 10 só para contextualizar melhor. Todos nós sabemos, é apenas para refrescar mais a nossa memória aqui. Filipenses 4, 10, 11 e 12. Olha só. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Vocês estão lembrados daquilo que nós falamos no primeiro ponto do estudo, que a cobiça nada mais é do que você estar descontente de Deus? Veja que o apóstolo Paulo aqui inicia o versículo 10 dizendo o quê? Alegrei-me. Então, quando você é alegre, satisfeito em Deus, satisfeito no Senhor, você vai fechar as portas do seu coração para a cobiça. Você vai fechar as portas do seu coração para a inveja, porque a nossa alegria, ela não depende de pessoas, ela não depende de circunstâncias. A nossa alegria é o Senhor e tão somente Ele. Então, quando você se alegra nele, você já tem aí uma boa proporção ganha para vencer a cobiça e a inveja no seu coração. Era a situação e o sentimento do apóstolo Paulo. E ele fala, versículo 11, digo isto, veja, não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, seu cabelo foi estirado? Beleza, como o meu, beleza. Me lembro aqui de Jonas, que fica brincando comigo em relação a isso aí. Se não for, beleza também. Se não dá para ter aquele carro do ano, beleza, entendeu? Por quê? É a questão do contentamento. E como diz Paulo aqui, em toda e qualquer situação. Aí você pode perguntar, mas isso é difícil? Eu sei que é difícil, porque é aquela questão do nosso coração, é a questão do coração humano, mas é uma luta que a gente tem que travar, e sobretudo se satisfazendo em Deus, sobretudo se satisfazendo no Senhor. É por isso que Paulo falou, versículo 12, tanto você está humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, se tinha, ele estava alegre, se não tinha, estava alegre. Se era honrado, estava alegre. Se era desonrado, estava alegre. Daí ele chega nessa conclusão que é tão mal aplicada hoje, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele chegou a essa conclusão, haja vista tudo aquilo que ele descreveu e vivenciou desde o versículo 10. Desde o versículo 10. Então, meus irmãos, nós devemos ser gratos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Porque é assim que a gente vence a cobiça, é assim que a gente vence a inveja. Então, em vez de focar a atenção no que nós não temos, precisamos nos alegrar com aquilo que temos. É aquela questão do pontinho preto no quadro branco. A gente só foca nele, né? Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro. Sim, mas você já considerou aquilo que você tem? Talvez você tenha muito mais. Então, de a gente fazer esse exercício. Quando nós invejamos as pessoas, nós projetamos nossos problemas nelas, como se elas fossem culpadas. Não. É a questão da providência de Deus, da sua vontade. Então, a pessoa, porque é ou tem alguma coisa, a culpa não é dela. Então, resolva com Deus a sua insatisfação. E daí a necessidade, conforme o ensino da palavra, de nós vivermos contentes, sabendo que é Deus que vai prover tudo aquilo que nós temos necessidade nas nossas vidas. Olha só, a promessa que nós temos em Hebreus
Hebreus capítulo 13, versículo 15. Olha só, meus irmãos, que palavra maravilhosa que nos é ensinada aqui nesse texto. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Tenha sempre em mente isso: Deus vai prover o que for necessário e bom para você. Ele sabe o que é bom, você não, Ele sabe. Veja, Hebreus 13, 5 e 6. Estou já terminando aqui a aula, viu? Não vai passar só um pouquinho do tempo. Ele diz, Hebreus 13, 5: seja a vossa vida sem avareza. Qual deve ser a nossa atitude? Contentai-vos com as coisas que tendes. Se contente, se alegre com as coisas que você tem, porque Ele tem dito, Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então Deus, Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Então Ele vai nos dar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. É o segundo passo para vencer a inveja e a cobiça: seja grato. Então olhe, em primeiro lugar, não se compare com os outros. Em segundo lugar, seja grato por aquilo que você tem. Em terceiro e último lugar, desenvolva amor pelo seu próximo. Desenvolva amor pelo seu próximo. O que é que diz 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vai descrevendo as características do amor? Não qualquer amor, mas o amor ágape. Olha só o que ele fala relacionado à inveja, relacionado ao ciúme. 1 Coríntios 13, 4. Olha só o que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 13, 4. Paulo diz, o amor é paciente, é benigno. Veja, o amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. Então, o amor, meus irmãos, é o remédio para que você possa vencer a inveja e a cobiça. Ao invés de querer ter ou querer ser o que o seu próximo é ou tem, ame-o. Porque quando você faz isso, você vai fechando os espaços para que a inveja e a cobiça se enraize no seu coração. É aquilo que a gente viu agora há pouco, lá em Romanos 12, 15. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Ou seja, é ver em amor em relação ao nosso próximo. Se você ama, você não inveja. Se você ama, você não cobiça. Então, desenvolva pela graça de Deus essa virtude no seu coração. Desenvolva pela graça de Deus essa virtude na sua vida. Então, busque sempre o bem do seu próximo e não o seu próprio bem. Ok? Então, 3 passos bem diretos, 3 passos bem básicos para que a gente possa vencer a cobiça e a inveja. Fechando a nossa aula. A cobiça e a inveja são males com os quais a gente tem que se deparar ao longo da nossa vida. Não tem como fugir, é uma realidade. Nosso coração, conforme nós falamos, ele é idólatra. Ele sempre procura se satisfazer em outras coisas, em outras pessoas que não Deus. Então, o que é que nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos confessar o nosso pecado. Porque quando você é cobiçoso, quando você é invejoso, você está pecando. Então a primeira coisa que você deve fazer é tratar esse pecado com Deus. E como é que você trata esse pecado com Deus? Confessando esse pecado diante do Senhor. Tanto a questão da inveja, como também a cobiça. Mas não só isso, faça a oração que Davi fez e que foi lida justamente quando a gente iniciou a nossa lição. Abra mais uma vez, e aí pela última vez, Salmo 119, versículos 36 e 37. Olha a oração que Davi fez, que é a oração que nós devemos fazer para que nós possamos debelar o mal da cobiça, o mal da inveja no nosso coração. Olha só, a oração que a gente deve fazer todos os dias. Versículo 36, versículo 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Então, ao invés de você cobiçar coisas e pessoas, se volte para a palavra.
Essa é a oração que o salmista faz aqui. Clame para que Deus desvie o seu olhar das vaidades que infelizmente caracterizam a nossa vida. Mulher, dinheiro, poder, que são coisas que a gente vai cobiçar e que o nosso coração vai ser incitado a cobiçar e a invejar. Então, façamos essa oração e lutemos, mas lutemos mesmo contra o pecado, tanto da cobiça como também da inveja em relação às nossas vidas. Conforme nós vimos no último ponto, dando aqueles 3 passos, que você não se compare aos outros, que você se contente com o que você tem, que você possa amar o próximo. É assim, meus irmãos, que pela graça, pela misericórdia, a gente vence a cobiça e a inveja no nosso coração. Então que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e que Ele nos auxilie nessa luta, nessa guerra hercúlea, mas que pela graça a gente possa vencer para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.